Bora pra aula, galera! Bora pra aula, que hoje é dia 3 de setembro e dia 31, de 31 nada, gente, 3 de setembro, no dia 13 e 14, prova da SpaceX. Então eu tô aqui dando uma repassada aí em algumas questões, discutindo um pouco de física e sobre algumas questões, né, apoiado em algumas questões da SpaceX anteriores, ok? Para fazer uma revisãozinha, para dar uma forcinha para vocês que vão fazer a SpaceX agora do dia 13 e 14, SpaceX 2025, ok? E sem mais delongas, sem enrolação, porque eu não gosto disso, bora lá para a questão. É isso aí, galera, a questão de hoje, SpaceX eletrostática. Eu vou falar um pouquinho sobre eletrostática. Afinal de contas, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Vamos lá, galera. Essa questãozinha aqui, vou pegar um apontador aqui para comentar com vocês. Essa questãozinha eu vou fazer agora com vocês, mas o primeiro apresentar outras questões, tá? Essa questão aqui caiu na SpaceX em 2020, eu vou fazer, então não vou dar muita atenção para ela agora, porque eu vou fazer já com vocês. Mas olha só, em 2021, outra questão de eletrostática na SpaceX. Todo ano, né, galera? 2021. Essa eu vou fazer também com vocês, tá? Essa aqui eu vou fazer amanhã, pro vídeo que sobe amanhã, ok? Amanhã é dia 4. E esta aqui eu vou dar umas dicas para ver se você consegue fazer. É legal, essa aqui é uma questão também da SpaceX, é claro, 2023, 2022 parece que, por incrível que pareça, foi um ano onde não teve nenhuma questão de eletrostática. E a SpaceX sempre coloca alguma lá. Essa foi de 2023. E essa aqui é a questão de 2024. Essa tá feita no meu canal. É só entrar lá na playlist, tá? É só entrar lá na playlist da SpaceX que você acha essa questão resolvida. Legal? E se você quer aprender física, está no lugar certo, né? É aqui com o Tio Theo. Então bora para a resolução, a questão que eu falei com vocês, que é a questão de 2020. Então vou ler aqui e fazer com vocês. Ela fala sobre um campo elétrico que é gerado por uma partícula de carga pontiforme 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Então a partícula pode ser tratada como um ponto, né? A partícula pontiforme que está no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga Q de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb do ponto X para o ponto Y, que estão a 0,2 metros e 1,5 metro da carga Q, respectivamente, conforme o desenho abaixo, e ele dá a constante eletrostática, né? Ok? O que ele quer? Vai colocar aqui uma partícula aqui, que está no campo elétrico dessa carga Q, maiúscula, de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ele vai colocar uma partícula aqui de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb, e vai mover essa partícula aqui até chegar em Y, e ele quer saber o trabalho da força elétrica neste caminho, ok? Tranquilo? Nesse processo, na verdade, o caminho não importa, vamos discutir isso já. Então vamos lá, vamos separar aqui, vamos ver o que está acontecendo. Então eu tenho essa carga aqui, que é de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, 5 microcoulomb, ela gera campo elétrico no seu entorno, é claro, é óbvio, e o que a gente quer é medir, né, nesse campo elétrico dessa carga, a gente vai colocar uma carguinha de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb e deslocar ela de X para Y, quer saber o trabalho da força elétrica. Então vamos lá, como aqui a gente não vem só ficar fazendo questão, a gente quer discutir um pouquinho, ver se aí a gente consegue recuperar alguma coisa, deixar só a memória, né, só a base melhor para a prova. Então vamos lá. O trabalho de uma força conservativa, isso aqui é um teorema, é igual menos da variação da energia potencial. Galera, isso serve para qualquer força conservativa. Quais são as forças conservativas que você usa no ensino médio que pode cair na sua prova? É a força peso, né? É a força elástica, ok? E a força elétrica, né? A força eletrostática aí de uma carga pontual. Essas forças são conservativas. O que é uma força conservativa? São forças justamente onde o trabalho delas, a gente pode dizer assim, para resumir aqui, que o trabalho de uma força desse tipo, ela não depende da trajetória, tá? Não depende da trajetória, ok?
E a energia depende apenas aqui da posição. Resumindo, o trabalho da força elétrica ou o trabalho de uma força conservativa não depende da trajetória que eu realizo o caminho aí, ok? Que eu realizo o trabalho onde eu descarrego a partícula, tá? Bom, potencial elétrico, você deveria saber que é energia potencial elétrica por unidade de carga. Então, potencial elétrico é energia potencial, energia armazenada por unidade de carga, né? Energia sempre medido em joule, carga em coulomb, e o joule por coulomb a gente vai chamar de potencial elétrico, que é batizado de volt, né? Joule por coulomb é o volt. Tá legal? Então, o que eu quero é usar isso aqui. No caso, o trabalho da minha força elétrica, se você tivesse memorizado isso aqui, ou da maneira que eu vou escrever aqui embaixo, você faria a questão. O trabalho da força elétrica para levar uma carga de X até Y é igual, como aqui é menos da variação, né? Variação é final menos inicial, mas esse menos aqui inverte tudo. Ao invés de ficar final menos inicial, fica inicial menos final. Então, o trabalho da força elétrica para ir de X para Y é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Ficou ao contrário, ao invés de final menos inicial, por conta desse menos. O que é isso aqui? Energia potencial. Já que a energia potencial passa o Q multiplicando o potencial elétrico, a energia potencial é dada por Q vezes V. Ok? Colocando esse Q em evidência, talvez você tenha memorizado isso. Se você memorizou isso, você já faria a questão. Tá, mas ficar vivendo só de memorização é complicado. É bom a gente ter uma base, conhecer, né? Fundamentar melhor o nosso conhecimento. Então, o trabalho da força elétrica para ir de X para Y é Q que multiplica Vx menos Vy, né? Às vezes aparece nos livros assim, o trabalho da força elétrica para ir de A para B é a carga que multiplica VA menos VB, ok? Esse Vx menos Vy é a diferença entre dois potenciais, é a DDP, é aquilo que você chama de U, lá na lei de Ohm, U é igual a RI, isso aqui é a diferença de potencial, você pode chamar isso aqui de UXY, então ficaria escrito corretamente também se eu dissesse que o trabalho da força elétrica para ir de X para Y é Q que multiplica UXY, que é Vx menos Vy. Sabendo isso aqui, você já conseguiria fazer a questão, né? Tranquilo? Na verdade, eu preciso saber calcular o Vx, né? O Vx e o Vy, né? Como é que eu calculo um potencial elétrico? É Kq sobre uma distância. K constante, ok? Que é a carga fonte de um campo elétrico e o potencial elétrico é medido pela carga fonte, né? A carga que está produzindo o campo elétrico a uma distância R. Se você quiser colocar um Dzinho no lugar do R, não há problema nenhum, ok? Então, quem é o trabalho da força elétrica para ir de X até Y é a carga que multiplica esse potencial medido a distância em relação a X menos o potencial medido a distância em relação a Y, né? Ó, que Vx é Kq sobre a distância que estou de X e o Vy, Kq, a distância que eu estou de Y. Legal? Já deu para ver que Kq aqui, ó, dá para colocar em evidência aqui do lado de fora do parênteses. Então o trabalho da força elétrica fica sendo Kq vezes Qzinho, que multiplica 1 sobre Rx menos 1 sobre Ry, sendo Rx e Ry as distâncias do ponto X, a carga fonte do campo elétrico, e a distância do ponto Y, da carga fonte do campo elétrico. A carga Q minúscula aqui, eu estou levando ela de X para Y, e como a força elétrica é conservativa, o caminho, a trajetória que eu vou fazer aqui não importa. Tá legal? Não importa. Então, é só botar número e fazer continha aí, né? Só pegar essa expressão, guarda ela aqui e vamos escrever ela colocando os números. O K é 9 vezes 10 a nona, a carga que eu vou mover é de 2 vezes 10 a menos 8, aqui está. A carga fonte do campo elétrico é 5 vezes 10 a menos 6 e a distância de X é 0,2, que é 1/5, é 1 sobre 1/5. Eu gosto de usar fração, se quiser usar 0,2, tudo bem. 1 sobre RY é 1,5, 1,5 é 3 dividido por 2, é 3 meios, né? Porque aqui você dá o tombo na fração, fica mais fácil. Aqui você vai fazer esta continha aqui, ó. Essa continha vai dar 9 vezes 10 a menos 4. Tá aqui. Ok? E aqui fica 1 sobre 1/5, vira 1/5 é 5. 1 sobre 3 meios dá 2/3. E essa subtração aqui dá a mesma coisa que
15 terços menos 2 terços são 13 terços, né? Então vou multiplicar esse cara aqui por 13 terços. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 13, 39. 39 vezes 10 a menos 4, ou 3,9 vezes 10 a menos 3 joule. É esse aí o trabalho da força elétrica. Então é uma questão bacaninha para você rever algumas coisinhas aí, né? Tranquilo? Está na alternativa I, tá? Bom, então curte, compartilha, você está vendo esse vídeo no YouTube, me procure no Instagram e no Facebook, legal? Eu vou mandar amanhã para vocês, né, um outro exercício de eletrostática aí da SpaceX. Valeu? Até!